Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Barros e eu sou psicóloga do Projeto Sakura. Como prometido no último texto lançado, de como colocar regras no meu filho adolescente, eu prometi para vocês que eu ia trazer um vídeo tratando um pouco mais sobre essa questão. Como que a gente pode pensar em colocar limites, regras para o nosso filho que hoje já não é mais criança, que já é um adolescente? E à medida que ele vai crescendo, vai se tornando um pouquinho mais difícil a gente colocar regras e limites nele. Porque quando ele é criança, a criança tende a ouvir mais os adultos. Ela faz ali um pouco de birra, mas se o adulto for firme, ela acaba acatando. Ela não questiona muito. Mas quando essa criança vai crescendo e se tornando um adolescente, aí não. Aí ele começa a questionar então tudo que o pai e a mãe falam. E aí como fazer? Como que eu preciso lidar com essa situação? Como que eu posso colocar, então, regras no meu filho adolescente? Bom, lidar com um filho adolescente é uma fase difícil para os pais, né? Como eu disse, essa transição da infância para a adolescência é muito complicada. Porque na infância o filho ele tende a querer agradar mais os pais, ele tende a ser mais obediente, ele tende a não responder tanto para os pais. É claro que difere de uma criança para outra, nem todos são iguais. Mas quando se torna adolescente, não, ele já tem as vontades dele, o gosto dele, e aí ele acha que sabe o que é melhor para ele começa a bater boca com os pais algumas vezes, e isso vai gerando algumas angústias, algumas dúvidas nos pais. Bom, a gente precisa entender o que significa regras primeiro. Regras são normas ou padrões que a gente cria para o outro cumprir. Então, a gente tem várias regras, várias normas na nossa sociedade. E dentro da nossa casa, a gente também precisa colocar algumas regras e limites, porque senão a gente acaba perdendo o fio da meada. A gente acaba perdendo o controle sobre as coisas. E para o adolescente não é diferente. Então, como que eu faço isso? No texto, eu coloquei para vocês de uma forma bem rapidinha, que a gente precisa passar por pensar em 3 situações, em 3 aspectos, para a gente estabelecer regras e colocar essas regras para os nossos filhos. A primeira delas, que eu coloquei aqui, é que as regras devem ser criadas junto com o filho. Essa é a grande diferença de uma criança para um adolescente. Quando ele é uma criança, normalmente os pais conversam entre si e eles pensam em regras que são mais adequadas para o seu filho de acordo com a rotina, o contexto que vive. E aí depois essas regras são colocadas para a criança. Olha, então você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que acordar tal hora, você tem que fazer dever tal hora e assim por diante. Quando a gente fala de um adolescente, que ele já tem a opinião própria, ele já tem o pensamento dele, é importante que os pais sentem junto com os filhos para criar essa regra. E dê a oportunidade do filho falar o que ele acha sobre aquilo. Se ele acha que é adequado, se ele acha que não, se ele acha que o pai está exagerando, se ele acha que ele vai conseguir ou não. Isso abre um espaço de diálogo. Isso torna as regras um pouco menos pesadas, menos impostas, uma vez que você vai tratar dessas regras junto com o seu filho. Então é conversando, olha, a mãe e o pai pensam que seria bom você voltar para casa 11 horas da noite, tudo bem para você? A adolescente vai falar, tudo bem ou não, eu queria ficar um pouquinho mais na rua com meus amigos. E aí você pode perguntar, mas por que você quer ficar um pouco mais na rua? Será que não é perigoso? Enfim, é um diálogo. O adolescente, ele tende a recusar tudo que vem de uma forma muito autoritária. Por quê? É uma fase que ele está se constituindo como um adulto. É uma fase onde ele já tem opinião e ele quer se posicionar enquanto uma pessoa. Então, se você fica colocando muitas regras, de uma forma autoritária, ele tende a rejeitar aquilo. Agora, se você senta junto com ele e conversa com ele para criar as regras juntos, isso dá uma outra conotação, Parece que realmente ele pode colaborar, ele está participando das regras e isso faz toda a diferença. Então, o primeiro ponto é esse. Crie as regras, mas crie junto com o seu filho ou com a sua filha. Pega eles, senta junto com eles, tira 10, 15 minutinhos e escreva no papel quais são as regras que você gostaria que ele cumprisse em casa, tá bom?
Bom, a segunda questão que eu coloquei é que você deve ser um exemplo, um modelo para ele seguir. E isso é extremamente importante. Eu diria que dessas 3 dicas, essa segunda é a mais importante. Você, enquanto pai e mãe, querendo ou não, você é um modelo para o seu filho. Você é uma referência para ele. Você é um espelho de conduta para o seu filho. Então, vamos supor que você coloque para o seu filho uma regra de que ele não pode falar palavrão em casa. Então, ó, a regra é: dentro de casa não é para usar palavrão, ok? Ok. E aí você, enquanto mãe ou enquanto pai, está assistindo um jogo de futebol, está conversando com o marido, ou enfim, e você usa palavrão, você xinga. E aí como que fica, né? Você estabeleceu essa regra de que não pode usar palavrão dentro de casa para o seu filho, mas você faz isso. Dificilmente ele vai cumprir essa regra, porque você não está sendo um modelo para ele. Então pense, todas as regras que você colocar para o seu filho, você tem que seguir também. Você tem que ser um modelo, um exemplo para ele, né? Eu costumo dizer, por exemplo, para os pais que fumam e falam para os filhos: não é para você fumar, eu não quero ver você fumando, mas o pai fuma. Fica um pouco complicado. E hoje em dia a gente não consegue mais usar aquele ditado que se usava antigamente, né? Faça o que eu falo e não o que eu faço. Porque o adolescente ele é questionador e ele vai: por quê? Por que você fuma e eu não posso fumar? Então a gente sempre tem que ser um exemplo. Cuidado para cobrar do seu filho algo que você não faz. E a terceira e última é pensar em alternativas se ele quebrar a regra. Então, se você combinou com ele, junto com ele, que ele tem que chegar em casa às 11 horas e ele chega meia-noite e meia, ele descumpriu a regra. O que fazer? Será que bater é a melhor alternativa? Alguns pais fazem uso quando é criança, né? Eu tenho alguns questionamentos sobre isso, mas eu também respeito a opinião de cada pai. Mas quando é um adolescente, eu acredito que bater realmente não é o melhor caminho, porque isso vai gerar uma revolta nele. Ele vai ficar chateado com você, ele vai querer se distanciar de você, ele vai querer algumas vezes se vingar de você, porque ele dói, ele não quer apanhar. E ele já não se vê como uma criança também. Então, talvez bater não é a alternativa, mas você precisa sim colocar algumas consequências para o comportamento dele. Relevar uma vez, 2 vezes, eu acho tranquilo, porque a gente tem que ter flexibilidade também, a gente não pode ser tão rígido. Então ele chegou um dia, meia-noite e meia, senta com ele e fala: olha filho, ontem você descumpriu a nossa regra, o que aconteceu? Primeiro tenta saber o que aconteceu, isso é importante também, porque tem pais que às vezes estão estressados, né, do dia a dia e chega e já descarrega um monte de coisa no filho. Então às vezes o filho descumpriu a regra, e a mãe e o pai já vai brigar sem nem ao menos saber o que aconteceu. Então pergunte para ele primeiro: por que ontem você chegou meia-noite e meia, sendo que o nosso combinado era às 11 horas? E ouve o que ele tem para te dizer. Às vezes ele tem uma justificativa plausível, né? Mas se não, você fala para ele: olha, então você descumpriu a regra e eu vou te dar uma nova chance. Tudo bem? Tudo bem. Se ele descumprir de novo, aí você pensa em algum tipo de punição, vamos assim dizer, né? Mas que não seja agressão física. Você pode restringir ele de sair uma próxima vez, então numa próxima vez ele não vai sair, e assim por diante. Então é importante também que para cada ato que ele pratique, que está de desacordo com a norma que vocês estabeleceram, que ele tenha consequências para isso. Porque senão ele também vai ver que nada acontece. Se eu descumprir a regra, no final das contas, meu pai e a mãe não vai fazer nada. Então, é preciso ter consequências sim, não tão duras, né, quanto bater, mas eu acho que outras alternativas funcionam bastante. Tá bom? Foi um vídeo curtinho, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu vou tentar responder. E se vocês tiverem alguma questões mais específicas do seu filho, que você queira conversar comigo, fica disponível aí o site do Projeto Sakura para vocês estarem agendando uma sessão e a gente pode conversar com mais calma sobre o caso, a situação do seu filho, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau!